Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar então o nosso assunto aqui sobre estimativas financeiras, certo? Hoje, né, nós vamos trabalhar um outro assunto que está lá na página 62, que é a nossa estimativa de custos com mão de obra. Deixa eu colocar aqui, né? Então, agora é hora da gente definir quantas pessoas eu preciso contratar, se eu vou contratar, né, para realizar as atividades aí do meu negócio, e pesquisar o quanto eu tenho que pagar para cada pessoa que eu vou contratar. A gente já definiu, né, já fez um levantamento de que cargos e que funções a gente precisa para a nossa empresa, tá? Isso tem um quadro lá na página 49 ou na página 96 para quem fez direto lá no plano de negócio, tá? Então consultem lá, né? Consultem lá o que vocês definiram como mão de obra necessária para tocar o negócio, tá? Definido que cargos, que funções eu preciso saber quantas pessoas eu preciso para cada cargo, né? Para cada função, quantas pessoas eu preciso. Por exemplo, sei lá, eu preciso de garçom. Quantos garçons eu preciso? 2 garçons, 3 garçons, 4 garçons, tá? Então, vocês vão ter que planejar isso, né? E além, aí eu preciso dizer que funções eu preciso, quantas pessoas eu preciso e quanto que eu vou pagar para cada um, tá? Para saber quanto de salário, qual o salário que eu vou pagar para cada função, precisa pesquisar quanto é que o mercado está acostumado a pagar. Por exemplo, eu vou contratar um garçom. Pesquisem quanto é que ganha um garçom na cidade, né? Vocês não vão poder pagar menos do que o mercado paga, porque senão ninguém vai querer trabalhar para você, certo? Ah, vou pagar a mais. Cuidado, eu vou pagar a mais se o meu faturamento permitir. Às vezes o faturamento não permite eu pagar muito mais, né? Então, cuidado, tá? Na hora de planejar, tem que ter muito cuidado. Além do salário, quando a gente contrata uma pessoa, né, tem uma outra despesa que a gente chama de encargos sociais. Quando você contrata um funcionário, você tem que pagar INSS, tem que pagar fundo de garantia, férias, 13º salário, horas extras, aviso prévio, né? Então, tem uma série de funções que você precisa pagar vários encargos para contratar funcionários. Então, vocês vão ter que olhar isso também. Bom, normalmente, um contador vai dizer para vocês exatamente quanto é que vocês vão ter que gastar, tá? Mas, para a gente fazer um cálculo aqui, a gente vai fazer um cálculo simples, né? Para quem é optante pelo simples, é um percentual de encargo, e para quem não é optante pelo simples, é outro percentual de encargos, certo? Então, aqui, ó, para quem é optante pelo simples, quem que pode ser optante pelo simples? Isso aí também vocês já definiram, tá? Lá na página 22 ou na página 86 do plano total de negócios. Só que é o seguinte, para ser optante pelo simples, tem uma lei, tá? Então, eu sugiro que cada um consulte um contador. Consulta um contador, tem inúmeros escritórios de contabilidade na cidade, ou um contador que vocês conheçam, um parente, um tio, um amigo, né? Que seja contador, e veja primeiro se a sua empresa, o ramo de negócio, pode ser optante pelo simples, porque não é todo mundo que pode ser optante pelo simples, tá?
E uma das coisas que define se você pode ser optante pelo Simples é o seu faturamento mensal. Então, aquilo que você definiu lá na estimativa de faturamento, né? Que foi uma das coisas que a gente fez aí, na sua estimativa de faturamento, se o seu faturamento é superior a 400 mil reais por mês, nem precisa consultar. Você não pode ser optante pelo Simples. Agora, não é abaixo de 400 mil reais por mês a minha receita, é abaixo disso, aí você vai ter que consultar se o seu ramo de negócio pode ou não pode ser optante pelo Simples. Aí só, ou vai na própria lei, que eu vou deixar depois para vocês o link, né, dessa lei, eu vou deixar lá no grupo de WhatsApp o link da lei, tá? Vocês podem consultar lá na própria lei se o teu ramo de negócio pode ou não pode ser optante pelo Simples, e ou peça para um contador. O contador vai dizer para vocês, tá bem? Então, para a gente fazer o cálculo aqui, nós vamos considerar que quem é optante pelo Simples considera o salário mais 10% de encargos. Para quem não é optante pelo Simples, tá? Considera o salário mais 35% de encargos, tá? Sobre o total de salários, você aplica, então, depois o percentual relativo, nós vamos fazer um exemplo ali, né? Nós vamos fazer um exemplo ali de como fazer isso, tá? Somando o salário, você saberá qual é que é o custo total com a mão de obra, tá bem? Bom, vamos trocar aqui. Bom, pessoal, é o seguinte, ó. Lá na página 64, vocês têm este quadro, tá? Nesse quadro, vocês vão dizer qual é a função. Eu fiz um exemplo aqui. Desculpa, gente, aqui eu errei. Não é 2, tá? É 1, certo? Senão aqui eu dobraria o total, tá? Seria o dobro aqui, tá? Então, aqui é 1 só. Por exemplo, se eu preciso de um cozinheiro, tá? Eu vou ter um cozinheiro só. Se eu tiver 2, isso aqui multiplica por 2, tá? Se eu tiver 3, multiplica por 3. Isso aqui é só um exemplo. A função do funcionário. Se ele é cozinheiro, eu preciso um cozinheiro e eu vou pagar de salário para ele R$ 1.500, tá? Eu vou considerar que a minha empresa é optante pelo Simples, então é só 10% de encargos sociais. Como que eu calculo esses encargos sociais? Eu pego o salário vezes 10 dividido por 100 no caso do Simples e vezes 35 dividido por 100 se não for o Simples. No meu exemplo aqui, eu era optante pelo Simples, então o percentual de encargos é 10%, salário é 1.500, então o que eu fiz? Eu multipliquei 1.500 por 10, dividido por 100, deu 150. Não precisa de uma calculadora aí, né? Então, assim, ó, o total aqui vai ser o salário mais os encargos multiplicado pelo número de funcionários, tá? Nesse caso aqui, eu errei aqui, era 1, tá? Nesse caso aqui, é R$ 1.650, certo? Que eu vou pagar para esse funcionário. E assim vocês vão definindo todas as funções que precisa, quantos, o salário, os encargos, e calculando e preenchendo esse quadro. Não se esqueçam de consultar quanto que o mercado paga para cada função. Se você vai ter um gerente, né? Você precisa saber, consultar quanto é que na sua cidade ali se paga para um gerente de uma farmácia, um gerente de um restaurante, um gerente de um hotel, um gerente de pizzaria, sei lá, tá? Então, vocês vão ter que consultar isso. Não esqueçam de consultar se vocês podem ser optantes pelo Simples ou não, tá bom? É bem importante, né? Bem importante que vocês
consideram bem dizer assim, mas eu não vou ter nenhum funcionário, porque a minha empresa é só uma empresa virtual, tá? Não vou ter nenhum funcionário, só eu mesmo vou tocar. Mesmo assim, você precisa de ter um prolabore. Você precisa, né? Mesmo que seja só você, em algum momento você vai ter que ter um próprio salário. Esse salário do sócio ou do dono da empresa se chama prolabore, tá? E é importante que isso seja definido. Eu não posso ter uma empresa, eu tocar a empresa sem ter nenhum salário, tá? Eu não posso trocar ou confundir, né, o faturamento, o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal do sócio. Ele não pode ser confundido. Então, assim, se você tem uma empresa e você vai viver dela, você precisa definir quanto é que você vai se pagar por mês, tá? Que não tem como a gente dizer assim, eu vou viver com o que sobra. Aí você vai começar a confundir o que é dinheiro da empresa e o que é o seu dinheiro pessoal. Você define quanto que você vai receber por mês, tá? E só depois e você tem que ser disciplinado e aquele dinheiro você retira, não deu porque a empresa não teve, mas está definido lá. Dinheiro da empresa é da empresa, o seu dinheiro é o seu dinheiro. Então, se você define que você vai ganhar R$ 2.000 por mês, você vai ter para você mesmo. O resto é dinheiro da empresa. Não confundam, tá, pessoal? E isso é bem, bem, bem importante. Muitas empresas, elas não sobrevivem exatamente pela confusão que o sócio faz do dinheiro da empresa com o seu dinheiro pessoal. A gente não pode confundir isso, tá bem? Então, eu vou encerrar esse vídeo aqui e depois vou fazer um outro para outra atividade, tá bem?